Agradecer primeiro o convite que o Dr. Paulo Moraes me fez, o amigo Paulo, cumprimentando ele, cumprimentando o Roberto Delmanto, cumprimentando o Dr. Nuno Caiado, que veio colaborar conosco diretamente de Portugal, cumprimentar também os dois integrantes da mesa, o Dr. Domênico, Dr. Linário, e cumprimentar, acima de tudo, todos vocês, que sábado de manhã estão aqui para ouvir a gente falar de monitoramento eletrônico, que é uma questão importantíssima e que, como o Paulo antecipou, foi pouco debatida no que seriam seus aspectos principais. E ainda hoje, já quase em junho, quase um ano da publicação da lei, ainda hoje muito pouco debatida, ainda uma inefetividade real da lei, por uma série de circunstâncias, inclusive circunstâncias econômicas, de aquisição de material, mas não só isso. Eu dizia há pouco, quando nós conversávamos antes da abertura do evento, também na questão do mundo jurídico ser tradicionalmente refratário a novidades. O mundo jurídico é mais refratário que as demais áreas à aplicação da tecnologia no sistema jurídico. Nós temos, toda vez que sai uma novidade, grandes debates sobre se pode, não pode, se é isso, aquilo, e isso acaba atrapalhando. Não só a questão do monitoramento, nós temos debates que ainda existe da questão de videoconferência, várias tecnologias utilizáveis no mundo jurídico acabam sendo prolongadas ou proteladas por esse conservadorismo tradicional do mundo jurídico. Petição eletrônica, quantos críticos disseram que da facilidade de se falsificar uma petição eletrônica. É possível, Agora, a petição escrita não é possível falsificar, né? Você coloca o nome de qualquer advogado, faz um rabisco e protocola. Isso não é falsificável. É muito mais fácil falsificar do que a petição eletrônica. Depois se descobre, se anula. Então, nós temos a tendência de barrar, nós que eu digo, o mundo jurídico, de barrar as novidades. Falta um pouco de coragem ao mundo jurídico para inovar. E nós temos que inovar. A tecnologia vem hoje sendo a nossa grande aliada ao combate ao crime organizado, ao narcotráfico, a questão de movimentação e lavagem de dinheiro. Então, nós temos que aliar, obviamente, a legislação, os princípios constitucionais, o respeito à dignidade da pessoa humana à tecnologia. Nós não podemos simplesmente, de uma forma imediata, repudiar qualquer forma de novidade. E nesse caso, a Lei 12.258, a regulamentação do monitoramento eletrônico, no aspecto inicial, que eu gostaria de citar, até por ser o tema principal da minha fala, sobre a sua constitucionalidade, não vejo de forma alguma nenhuma inconstitucionalidade na lei. Não é possível apontar, mesmo que se tenha muita má vontade, não é possível apontar uma inconstitucionalidade na lei, seja do seu aspecto formal, seja do seu aspecto material. Nós podemos gostar ou não da lei. Nós podemos criticar o monitoramento eletrônico ou não. Nós podemos ser a favor do monitoramento eletrônico, mas achar que a lei é tímida ou que a lei poderia ser melhor, mas aí é uma questão de mérito, uma questão de discussão do mérito da lei, não da sua constitucionalidade. Aqui, a análise da constitucionalidade da lei, nós poderíamos, eventualmente, analisar uma eventual contradição de princípios constitucionais. O que é clássico quando há qualquer inovação, principalmente ligada à liberdade,
a questão da liberdade, a questão do direito penal, da execução penal, do processo penal, aparentemente há contradições de princípios. A mesma ou as mesmas contradições principiológicas que ocorreram na análise do Supremo Tribunal Federal, que resultou na edição da súmula das algemas, os mesmos princípios que foram utilizados para a edição da súmula poderiam ser os mesmos princípios materiais e os princípios de hermenêutica constitucional que foram utilizados nos debates e depois na edição da súmula e agora na sequência de reclamações que chegam ao Supremo Tribunal Federal, poderiam ser utilizados para análise dessa lei. Nós podemos colocar, de um lado, como alguns colocaram, que a utilização de algemas, pulseiras eletrônicas, isso fere a dignidade da pessoa humana, isso seria um tratamento degradante, desumano, que a Constituição ela proíbe, ela veda. Agora, do outro lado, nós podemos colocar a necessidade da efetividade das decisões judiciais, da própria individualização da pena, do próprio tratamento que deve ser dado, né, um tratamento diferenciado àquele sentenciado, àquele preso que merece. Nós podemos ponderar essas contradições, essas várias contradições, a partir do que é um princípio clássico no direito constitucional, de hermenêutica constitucional, que é o princípio da harmonização, ou, para alguns também, conhecido como o princípio da concordância prática na Constituição, garantindo a sua unidade. Obviamente, qualquer forma de monitoramento eletrônico que vise colocar a pessoa numa situação degradante, numa situação ridícula, que vise ferir a sua honra, obviamente isso será vedado. Agora, não é isso que a lei coloca. Não é isso que a lei disciplina. A finalidade, e na contradição de princípios nós temos que verificar a finalidade das normas e princípios constitucionais postos, a finalidade é outra. A finalidade a partir da individualização da pena, e a lei depois, alguns dispositivos eu vou citar, a lei coloca isso como uma possibilidade, uma discricionariedade do juiz, não uma imposição, análise de requisitos por parte do juiz. E dentro dessa individualização, a ideia, a finalidade é que seja benéfica a utilização àquele que está preso. É a possibilidade da ressocialização de uma forma muito mais benéfica do que ficando encarcerado. Essa previsão, ela vai ao encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, da valorização da pessoa. Uma vez que aqueles que eventualmente poderiam continuar encarcerados por falta, e nós sabemos, a falta absoluta de fiscalização de um livramento condicional, de uma progressão de regime, de um regime aberto. Então, vários juízes deixam de conceder essa progressão por falta, não por culpa do judiciário, mas aí do executivo, a quem compete essa fiscalização, por falta total de fiscalização, acabam ficando encarcerados. E não há, apesar de já há mais de séculos a discussão sobre a dupla função da pena, e uma delas a ressocialização, não há, acredito, ninguém aqui em sã consciência que acredite realmente que essa função de ressocialização da pena vem sendo cumprida em qualquer local do mundo de forma adequada. Excepcionalmente, nós podemos apontar uma ou outra pessoa que sai melhor da prisão do que ingressou, mas isso é uma excepcionalidade, e digo, não só pelas condições das prisões brasileiras, mas isso é uma realidade mundial, porque é necessária a pena de privativa de liberdade e o encarceramento para determinados crimes? Obviamente que sim, porque até agora não se inventou uma outra forma de apenação. Agora, é absolutamente
antinatural a privação de liberdade de um ser humano. Então é muito difícil essa ressocialização. Então deve ser colocada de forma absolutamente excepcional, para aqueles crimes realmente onde houver essa necessidade. E essa possibilidade de monitoramento permite uma maior liberdade da atuação do Poder Judiciário na aplicação dessa lei e na diminuição da população carcerária, com uma fiscalização efetiva. Porque nós temos que lembrar que, do outro lado, a outra função essencial da pena é a garantia da segurança pública, a garantia da sociedade. Nós avançamos, enquanto humanidade, avançamos da pena simplesmente como uma vingança para a dupla função da sanção. Mas nós não podemos esquecer que uma das funções é exatamente retirar da sociedade, por um determinado tempo, no caso do Brasil, onde é vedada a prisão perpétua, retirar por um determinado tempo aquele que a legislação entende, o Poder Judiciário assim entendeu, não pode conviver com seus semelhantes por determinado tempo. Então há a função também de se garantir a segurança pública, junto com a ressocialização. Sendo possível retirar uma pessoa que está encarcerada e colocá-la em liberdade, com uma fiscalização efetiva, nós garantimos uma tranquilidade por parte da sociedade, que hoje, em sua grande maioria, é refratário também a esses mecanismos, em virtude da insegurança pública que ocorre, e permitimos, por parte do Poder Judiciário, deixar só para os casos absolutamente necessários o encarceramento, que é a ideia inicial de qualquer sistema penal. A nossa tendência por muito tempo foi seguir, a tendência brasileira foi seguir o método norte-americano, seja na repressão às drogas, seja na questão carcerária, mas já há algumas décadas se verificou que a guinada que nós devemos dar é para o modelo europeu. Os Estados Unidos têm quase 2 milhões de presos. É uma verdadeira indústria de presídios. Foi feita uma pesquisa na década de 90 nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos se vangloriava do baixo índice de desemprego nos Estados Unidos, em relação à Europa. E a Europa contra-atacou, vamos dizer assim, fazendo uma pesquisa somando os desempregados e presos europeus comparados com desempregados e presos norte-americanos, mostrando que nessa soma os Estados Unidos acabavam tendo um número muito maior proporcionalmente, ou seja, havia menos desempregados realmente porque havia um número gigantesco de encarcerados. Isso gera custo, um custo altíssimo para os cofres públicos, o que poderia estar sendo construído, escolas, hospitais, gera o custo penitenciário, isso gera uma revolta muito grande dos municípios. Eu fiz parte do governo estadual, do governador Alckmin no mandato anterior, por quase 4 anos na Secretaria da Justiça. Nenhum município, nenhuma região quer uma penitenciária perto. Então, não há toda uma necessidade de uma negociação, porque ninguém quer uma penitenciária perto, porque há todo um reflexo social em relação a isso. Um reflexo social no sentido de uma migração àquela cidade, de parentes dos presos, mas também de uma migração, e isso é um dado real, da criminalidade também, que rodeia a penitenciária, das quadrilhas que vão mantendo contato com aqueles que estão presos. Então é uma questão social importante, porque os Estados Unidos ficam fazendo prisão no deserto. Exatamente por isso. Porque há reflexos sociais. Então, quando se permite, ou quando a legislação traz novidades no sentido de se evitar o encarceramento daqueles que podem estar fora
com uma efetividade, com uma eficiência, e nós todos sabemos que o princípio da eficiência é um princípio constitucional, previsto expressamente a partir da emenda 19, no caput do artigo 37, há aí uma eficiência e uma efetividade nas decisões judiciais, na execução da pena, com uma possibilidade concreta de fiscalização. Então, do ponto de vista constitucional, não é possível dizer como a lei foi editada, que a lei seria inconstitucional. Formalmente é competência da União. Entendo eu que seria melhor a União, mas aí é questão de mérito, não questão constitucional, de inconstitucionalidade. A União poderia ter utilizado essa legislação, o Congresso Nacional poderia ter utilizado essa legislação para, com base no artigo 22, parágrafo único da Constituição, delegar aos estados que pudessem, cada um dos estados, especificar melhor essa legislação, a delegação de ponto específico, seja sobre a matéria penal, seja sobre a matéria processual penal, é possível, para que não houvesse discussão que pode vir a gerar, aí sim, uma discussão sobre competência constitucional, porque a competência penitenciária sobre direito penitenciário é uma competência concorrente, artigo 24 da Constituição Federal, é uma competência concorrente entre União e Estados. A União, normas gerais, e os Estados, normas específicas. Enquanto a competência penal e processual penal, essa é uma competência privativa da União no Brasil, nos termos do artigo 22, inciso 1º. Com a possibilidade da União delegar ponto específico de suas competências aos Estados por lei complementar. Esse é o parágrafo único do artigo 22. Então, essa possibilidade de delegação, ela poderia evitar futuros questionamentos de leis estaduais. Minas Gerais já havia se antecipado à lei federal. E com isso gerou vários questionamentos sobre a competência estadual ou não, competência concorrente. Poderíamos evitar isso, porque é uma matéria, obviamente, ao lidar com o estado de liberdade do indivíduo, que não diz respeito só ao direito penitenciário, diz respeito também ao direito penal. Então nós evitaríamos alguma alegação de inconstitucionalidade e permitiríamos o que foi a ideia básica do legislador constituinte, permitiríamos que cada estado verificasse as suas peculiaridades. Um monitoramento eletrônico em São Paulo, as condições, os requisitos, obviamente é diverso do monitoramento eletrônico no estado do Amazonas, que vai ser diverso do Ceará, do Rio Grande do Sul, são questões diferenciadas. O Brasil é uma federação muito grande para normas específicas serem taxativas para todos os estados. Mas isso não leva, obviamente, a nenhuma inconstitucionalidade. Seria um aprimoramento legislativo para permitir isso. Agora, isso não evita, obviamente, que com base no artigo 24, os estados aí puxem só para a questão penitenciária e tentem aprimorar essa questão. Então, nesse primeiro aspecto, eu afastaria qualquer inconstitucionalidade formal. Assim como afasto também qualquer inconstitucionalidade material da lei. Se nós pegarmos a lei, ela diz claramente que, no seu artigo 2º, na criação do parágrafo único, artigo 122 da Lei de Execuções Penais, que a ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinado o juiz da execução. Aí no parágrafo 1º, colocado no artigo 124 da Lei de Execuções Penais, diz: compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. Lá na frente, ao criar o artigo 146b, volta a repetir, na seção 6 da monitoração eletrônica, o juiz poderá definir a fiscalização.
Então, esse poderá definir do artigo 146b, compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado, que é a individualização da pena, do caso, a questão da ausência de vigilância direta, não impedir, mas não obrigar também, por outro lado, dando essa discricionariedade ao magistrado, ao Poder Judiciário, tudo isso vai absolutamente ao encontro e respeita o princípio da individualização da pena que a Constituição Federal determina. Não há nada aqui que desrespeite o princípio da individualização da pena. Da mesma forma, e aí na aplicação, aí não é uma questão da legislação, mas sim da regulamentação, que poderia ser inconstitucional se efetivamente houvesse, no momento da aplicação prática da legislação, algo que pudesse colocar no ridículo a pessoa, algo que pudesse ser comparável a um tratamento desumano, a um tratamento degradante. Então, se colocasse uma coroa de espinhos na pessoa como um monitoramento eletrônico, um chocalho, para ridicularizá-la, obviamente aí seria inconstitucional, porque seria um tratamento desumano, um tratamento degradante, o que também não ocorreu na regulamentação e nem na aplicação. A pulseira eletrônica, a tornozeleira eletrônica, isso não coloca a pessoa numa situação degradante. Isso não coloca a pessoa numa situação de ridículo, não fere a sua honra. Nós temos que lembrar, e a Constituição, pela primeira vez, efetivamente, a Constituição de 88 determinou, que o condenado, mesmo preso, ele não deixa de ser sujeito dos direitos fundamentais. Obviamente, ele deixa de exercer os direitos fundamentais incompatíveis com a sua condição de preso. Por exemplo, a liberdade, a inviolabilidade domiciliar. Ele não pode alegar para o carcereiro que vai fazer uma revista na sua cela um mandado judicial, a necessidade de mandado judicial. Mas todos os demais direitos, ele continua, do preso, do sentenciado, ele continua sujeito de direitos fundamentais. Respeitados esses direitos fundamentais, respeitada a individualização da pena, respeitado está o princípio básico da Constituição, que é um dos princípios da República, enumerado no artigo 1º, inciso 3º, da dignidade da pessoa humana. Então, também, materialmente, não verifico nenhuma inconstitucionalidade. Não há como se colocar que há uma inconstitucionalidade material no fato da possibilidade de monitoramento eletrônico. Mas isso fere a intimidade, fere a privacidade da pessoa. Nós vamos saber, o poder público, saberá onde ele está, onde se locomove, exatamente, porque ele ainda está cumprindo a pena. A sua situação ainda é de cumprimento numa pena imposta após o devido processo legal pelo Poder Judiciário. Então, esse cerceamento é absolutamente possível, como, de resto, são possíveis outros cerceamentos já existentes há décadas e continuam no nosso ordenamento jurídico, como a proibição de frequentar determinados lugares, recolhimento à sua casa no período noturno, só que são cerceamentos de mentirinha, porque não há a mínima fiscalização. Não existe fiscalização. Então, nós temos, e aí sai da questão da constitucionalidade, ou eu diria nem sai da questão da constitucionalidade, entra na questão do princípio da eficiência da administração pública, ou nós brincamos, continuamos a brincar que há uma fiscalização, ou nós vamos utilizar os mecanismos necessários, que não firam direitos fundamentais, mas necessários para efetivamente cumprirmos as determinações legais e constitucionais. É muito mais razoável, e aqui o princípio da razoabilidade
que o Supremo Tribunal Federal, apesar de não expressamente escrito na Constituição, é expressamente previsto na Constituição. Isso é uma diferença terminológica, mas importante, porque o princípio da razoabilidade não é um princípio implícito na Constituição. É um princípio explícito, não escrito expressamente, mas da junção do princípio da igualdade com o princípio do devido processo legal. Nós retiramos, e o Supremo Tribunal Federal aceita isso já de forma absolutamente pacífica, aceita a razoabilidade como um princípio explícito da Constituição. Então, dentro dessa razoabilidade, dentro dessa ponderação de valores, o que é melhor? Aquela pessoa que pode sair do encarceramento, aquela pessoa que pode se ressocializar mais fácil com o convívio familiar, com o convívio dos amigos, na sociedade, voltando a trabalhar, voltando a estudar, monitorada, ou a pessoa continuar dentro do cárcere. Então, a eficiência na aplicação e a razoabilidade indicam, obviamente, que é um mecanismo de fiscalização absolutamente constitucional. Agora, entre a constitucionalidade e a efetividade da sua aplicação, obviamente nós temos aí um longo caminho a percorrer. E aí eu também gostaria de fazer algumas breves, mas algumas considerações. Nós temos no Brasil um grave defeito de achar que a alteração constitucional, ou no caso as alterações legislativas, resolvem todos os problemas. No caso constitucional, há até um fenômeno muito importante que é estudado, que é a corrosão constitucional. O excesso de alterações constitucionais leva a essa corrosão constitucional, que acaba levando a um desprestígio da Constituição e, consequentemente, e historicamente, acaba levando à possibilidade de ditaduras. Exatamente porque onde o poder público deve implementar, com auxílio da sociedade, políticas públicas, isso se transfere para normas constitucionais, como se somente isso fosse se resolver. Ao não se resolver, isso acarreta uma corrosão e uma desconfiança na Constituição, nas instituições constitucionais e, consequentemente, acaba surgindo um salvador da pátria, alguém que se coloque à disposição para substituir a Constituição, substituir as instituições e resolver todos os problemas. Isso ocorre da mesma forma na legislação. No caso da Constituição, são exemplos clássicos. O Congresso Nacional, há pouco tempo, aprovou como direito social o direito à moradia. E alardeou isso pela imprensa. Mudou alguma coisa para a população? Absolutamente nada. Só que cria uma expectativa absolutamente falsa. Não é porque se coloca o direito à moradia, que já é um corolário ao direito à propriedade, princípio corolário, não é porque se coloca que as casas vão começar a brotar do chão. E aí a culpa de não ter moradia é culpa de quê? Do descumprimento da Constituição. A Constituição não serve para nada, está previsto e não se respeita. Agora se discute se colocar o direito à felicidade na Constituição. O que é aparentemente ridículo tem uma razão histórica. Quem estuda o direito constitucional sabe que tem uma razão histórica, porque na Declaração de Independência dos Estados Unidos e depois na Constituição se coloca no preâmbulo que o povo norte-americano tem o direito à felicidade no sentido do bem-estar. Só que isso é uma declaração. E agora o Congresso há uma proposta, por incrível que pareça, há uma proposta, uma PEC, proposta de emenda constitucional, para se colocar o princípio da felicidade. Todo mundo vai ter que andar rindo, sorrindo. Porque senão você pode ser preso, porque se está previsto na Constituição, depois pode tipificar. Quem estiver triste
E bravo é crime penado, crime hediondo, 8 a 22 anos de cadeia sem monitoramento eletrônico. Então isso acaba o quê? Acarretando eu, por exemplo, que sou corintiano, eu ia ser preso, porque a gente não consegue ganhar a Libertadores. Eu vou, como corintiano, eu vou processar a Rede Globo. Porque ontem a Rede Globo desrespeitou, porque o Corinthians não é time de futebol, é diferente. Time é essas coisinhas aí, São Paulo, Palmeiras, essa ralé. Timinho, Santos, Juventus, aí já é um segundo escalão. O Corinthians é religião. E a Constituição expressamente prevê a liberdade religiosa e que o Estado, o poder público, não pode desrespeitar. E ontem, só porque era 1º de abril, o Globo Esporte fez uma palhaçada colocando lá a comemoração do Corinthians campeão da Libertadores e tal. Isso é assintoso. Isso fere a dignidade da pessoa humana. Isso é um absurdo. E nós vamos chegar lá. No bicentenário, até o bicentenário, nós vamos ser campeão da Libertadores. Imagina então o princípio da felicidade para o corintiano, cada vez que a gente é eliminado da Libertadores, e aumentar a população carcerária. Então, a mesma coisa acaba ocorrendo na legislação. Se você coloca algo e anuncia que isso vai resolver imediatamente o problema carcerário, agora nós vamos colocar pulseira eletrônica, brinco eletrônico, até porque a possibilidade de se colocar monitoramento eletrônico absolutamente imperceptível. Eu tive a oportunidade de visitar na Coreia do Sul, enquanto eu era secretário de transportes aqui da capital, e não fui eu que aumentei para R$3 o ônibus. Na minha gestão, durante 2 anos, nós não aumentamos o ônibus, só para deixar claro. Então, enquanto eu fui secretário 3 anos de transportes aqui na capital, nós estávamos fazendo um projeto para ampliar o bilhete único, e agora o governador Alckmin, na quarta-feira, lançou a região, a macro-região metropolitana para políticas públicas, e a primeira inovação que se pretende exatamente em relação ao transporte, o bilhete único, fazer valer o mesmo bilhete para toda a região metropolitana, independentemente de tarifas, que seria um segundo momento. Mas para você não precisar ficar andando com um monte de bilhetes, comprar. Eu tive a oportunidade de visitar a maior empresa de bilhete eletrônico, vamos dizer assim, do mundo, que é uma estatal coreana, mas que tem 75% do capital da Samsung. Na verdade, a Coreia tem 75% do capital da Samsung. Lá, tudo é bilhete eletrônico. Então, se a pessoa quer comprar uma caneta, eles mostraram, e a tampinha, então daí passa. Brinco, no pingente, no relógio. Aqui nós já fizemos, uma empresa brasileira apresentou a secretaria o relógio, esse relógio de corrida, igual, como eu não estou ganhando para fazer merchandising, eu não vou falar marca, mas o relógio Nike, né, que a gente usa para correr, e marca, o relógio coloca um chip e você passa no relógio. E eu, como secretário e alguns assessores, nós fomos fazer o teste, e nós quase apanhamos do cobrador, né? Porque não conhecia e acha que é fraude. Obviamente, porque não existia, não é aprovado ainda no Brasil, mas é possível. Então, o monitoramento eletrônico pode ser feito com relógio. Você coloca um chip num relógio. Você coloca um chip num brinco, num anel. Não há necessidade também de expor aquela pessoa ao ridículo. Então, a pessoa volta a estudar, então está lá no meio, todo mundo sabe que aquele está sendo monitorado eletronicamente, né? Ele tem que andar com um chapéu de burro, né? Então, obviamente, aí seria inconstitucional a aplicação. Então, é possível baratear mais do que no Brasil
vem sendo feito, a aquisição é extremamente onerosa, é possível baratear. Primeiro, na quantidade. Você comprando em quantidade, obviamente, a escala, há um barateamento. E segundo, nas tecnologias estrangeiras utilizadas para outros métodos. E aí vem algumas questões. A primeira, mas precisa ser inquebrável? Então, não, vamos fazer de titânio. Porque aí de titânio não consegue quebrar. Veja, como a própria legislação coloca, o juiz vai analisando as circunstâncias, ao entender compatíveis com as circunstâncias do caso, a situação pessoal do condenado, ele vai conceder. A ideia é conceder àquele que mereça. A ideia também não é, assim eu enxergo, a ideia não é se esvaziar por esvaziar. Nós temos, eu volto a insistir, nós temos sempre que balancear a ressocialização da pena com a segurança pública. Mas a ideia é para aquele que mereça. Aquele que seja merecedor deve ter um voto de confiança do poder público. Consequentemente, não há necessidade de se investir em algo absolutamente inquebrável, até porque não existe. Existe, mas vai ser caríssimo. Vai se fazer de platina. Então, aí contrata a Tiffany, né? Não uma empresa eletrônica. Então, isso vai baratear, isso vai fazer com que se utilize, isso vai fazer com que a pessoa tenha a responsabilidade. Nós temos que sair, o Brasil é um país extremamente paternalista. Nós temos que sair do paternalismo, as pessoas têm que ter liberdade com responsabilidade. E não cumprindo essa responsabilidade, aí sim a pessoa vai sofrer a reprimenda do Estado. Mas é a você concede a liberdade com responsabilidade. Esse é o melhor método de ressocialização. Ela sabe que não pode. Até porque, senão, se a pessoa não tiver responsabilidade, vai arrumar uma forma de destruir aquilo. Vai ficar focado 24 horas numa forma de destruir aquilo. A ideia é que haja responsabilidade. Então, esse é o primeiro ponto contra aqueles que dizem que isso é muito caro, porque tem que ser um sistema inquebrável. Não, há métodos possíveis de você baratear e usando esse binômio, liberdade com responsabilidade. Um segundo ponto importante. As pessoas com esse monitoramento, nós chegamos a fazer algumas reuniões, algumas conversas com o Paulo, um pesquisador do Rio de Janeiro, haveria a necessidade de se fazer uma ampla utilização disso de forma aleatória no sentido de crimes, preenchidos os requisitos, mas não escolher só determinados delitos, para verificar mesmo, dentro desse binômio, liberdade com responsabilidade, quantos desrespeitam ou não. Qual seria um resultado. É necessário, para a implementação de qualquer medida nova, qualquer política pública nova, é necessário coragem. É necessário, para qualquer inovação, que haja coragem por parte do poder público. Se nós pegarmos somente aquela pessoa que nós temos absoluta certeza que jamais fará nada, desrespeitará, nós vamos ter meia dúzia só utilizando o monitoramento eletrônico, e nós nunca vamos saber se isso é efetivo ou não. Então, haveria necessidade de uma forma mais aleatória, até eu entendo que não há necessidade de se alterar a lei para isso. O juiz pode, interpretando a lei, o juiz pode, ele, conceder. Mas, se houvesse, até porque é mais fácil do que esperar uma alteração legislativa. O juiz tem essa possibilidade dentro da interpretação da lei de execuções como um todo, ele tem essa possibilidade. E nós acompanharmos, nós que eu digo, nós do mundo jurídico,
o Ministério da Justiça, Secretarias da Segurança, OAB, Ministério Público, o Judiciário, acompanhar numa pesquisa séria para verificar quantos vão, quantos voltam, quantos desrespeitaram e por isso voltaram. Aqueles que desrespeitaram, o poder público teria que dar uma resposta imediata, mostrando que desrespeitou, ele vai voltar, vai perder a liberdade novamente, exatamente para aqueles que saíssem, verificassem que há um voto de confiança, mas com responsabilidade. Por quê? Caso contrário, nós nunca vamos saber se a medida é boa ou não. Nós nunca vamos ter certeza e nunca vamos poder ampliar essa possibilidade. Alguns críticos dizem que se isso for feito, o que pode ocorrer é que haja uma grande evasão de presos e, consequentemente, a polícia não pegaria. Nós temos que lembrar que há mais ou menos 250 mil mandados de prisão não cumpridos. Então também, um pouco a mais, um pouco a menos, não iria destruir o Brasil. Inclusive, eu tive a oportunidade recentemente, no Conselho Nacional de Justiça, indo ao Conselho falar com a ministra Helena Calmon, pedindo até, aí como cidadão e ex-membro do Conselho, para que o Conselho edite uma norma para que todas as corregedorias oficiem todos os juízes de execução, todos os juízes e a polícia, para rever os mandados de prisão de depositários infiéis. Apesar da súmula do Supremo Tribunal Federal, ainda continua havendo prisões de depositário infiel. Porque tá a súmula, mas não, só se esqueceu de efetivar, ou seja, de se avisar. Então a pessoa vai viajar, apresenta o passaporte, na hora da consulta, está lá, mandado de prisão. Não é culpa de quem consultou, é culpa de quem não avisou. E a pessoa é presa, fica um dia preso, já é um desrespeito à sua dignidade de uma prisão que não é possível mais. Então, da mesma forma, nós temos que efetivar. Toda medida tem que ser efetivada para ganhar credibilidade. E aqui só será efetivado se for feito um trabalho sério, e eu volto a dizer, o aleatório no sentido de não se escolher, entre aspas, né, os mais bonzinhos. Não, isso aqui a gente tem certeza que não vai desrespeitar, esse também não. Aí não é aleatório. Então, aleatório por delito, então todos esses delitos preenchidos os requisitos, não praticaram nenhuma falta grave enquanto estavam presos, progrediram de regime, e isso eles terão o direito à liberdade, à concessão do livramento condicional, ou regime aberto com o monitoramento. E aí é possível fazer um mapeamento. É muito fácil esse mapeamento. Vocês vejam, nós temos, obviamente eu não quero comparar coisas totalmente diferentes, mas é importante pela experiência. Nós temos em São Paulo 16 mil ônibus. Eu virei uma pessoa híbrida, né? Jurídico e transporteiro. Nós temos 16 mil ônibus e temos por dia 6 milhões de pessoas que usam o bilhete único. Nós sabemos diariamente as 6 milhões de pessoas que utilizam, o trajeto que elas fizeram, quantas vezes utilizaram, para onde foram. Quem faz mais de 20 viagens por dia, o bilhete é cancelado e é chamado, porque é uma indicação de fraude que está. Quem faz mais de 20 viagens que tem isenção, né? Então, idosos, grávidas, é um sintoma de fraude que está emprestando o bilhete. Então, tudo isso é possível para algo que é menos importante do que o estado de liberdade da pessoa. Se isso é possível, se controlar 6 milhões de pessoas todos os dias, por que não é possível fazer esse monitoramento para um número muito inferior de presos? Então é necessário vontade política, é necessário coragem,
Eu insisto sempre nisso, porque, infelizmente, é muito mais cômodo, são muito mais cômodas medidas apáticas, que não vão dar repercussão. Ousadia e coragem são medidas, são pré-requisitos necessários para que se dê certo novas medidas, e essa é uma medida que tem tudo para dar certo, e a curto prazo diminuir o número de presos, e mais do que isso, possibilitar que o investimento que hoje é feito em presídios, ou que deixa de ser feito em presídios, isso possa ser feito em outras áreas, possa ser feito em educação, possa ser feito em saúde. Então, é uma lei importante, como todas as leis, e como julgamentos, como tudo que é feito pelo ser humano, é feito por nós, é imperfeita, é uma característica nossa, é imperfeição, mas foi um avanço. Poderia ser mais corajosa, mais audaciosa? Poderia, mas também poderia nem ter sido aprovado. Quem vive o mundo parlamentar, mundo congressual, sabe a dificuldade de se aprovar coisas diferentes, porque são 513 deputados, 81 senadores, 594 parlamentares, há necessidade de uma compatibilização. Então, isso foi o possível no momento? Foi. A partir do possível, a lei ganha vida. Se a lei ganha vida, a lei ganha interpretação. Sendo constitucional e aplicando as suas finalidades constitucionais, é possível que nós avancemos. Então, agora, usando um jargão futebolístico que foi muito importante durante os últimos 8 anos do nosso presidente Lula, que gostava muito, a bola está conosco. A bola está com os operadores do direito, que tem que forçar mais os pedidos. Tem que forçar, recorrer, se não concede, para se criar uma jurisprudência para que isso chegue até o Supremo Tribunal Federal, e aproveitar esse momento que a maioria do Supremo Tribunal Federal, a grande maioria, é uma maioria garantista, no sentido do garantismo, da teoria do garantismo, a garantia dos direitos fundamentais, e forçar que o Supremo Tribunal Federal se manifeste, forçar que o Supremo Tribunal Federal, eventualmente, até adote uma súmula em relação a isso, para que se aplique. Se for deixar no marasmo normal dos poderes públicos comprarem, aplicarem, nós vamos levar anos e anos para efetivar. E com o sucesso dessa medida, nós podemos avançar em relação a outras medidas importantes. Depois de séculos de análise, uma pessoa de bom senso chega, e eu falo com absoluta tranquilidade, porque a minha formação original é de promotor de justiça, eu saí da faculdade e prestei concurso, fui promotor, mas com absoluta tranquilidade eu falo isso, é comprovado que só deve ser encarcerado quem realmente não pode, não tem condições de não ser. Isso não faz bem para a pessoa, ela não vai sair melhor do que entrou, isso não faz bem para a família da pessoa, para os filhos da pessoa, isso não faz bem em médio e longo prazo à sociedade. Então nós temos que ter medidas com segurança, temos que ter medidas com garantia, medidas que efetivem isso. Antes que o Paulo jogue o celular na minha cabeça, ferindo a dignidade da pessoa humana e fique mandando esses bilhetinhos, a gente acorda sábado de manhã, vem da palestra e tem a palavra cortada. É um negócio, aqui fica o meu protesto. Eu não ia perder a oportunidade, né? Eu perco o amigo, eu perco a palestra, não tem problema. Só não falo mais porque está sendo gravado e aí também, né? E o negócio de processar a Globo é brincadeira, viu? Tem que deixar gravado. Eu quero agradecer
muito a oportunidade. Acho que, acho não, tenho absoluta convicção que a OAB tem um papel importantíssimo nisso. Isso é uma bandeira importantíssima para a OAB. Infelizmente, em alguns momentos, a OAB acaba, não aqui em São Paulo, mas em outros estados, que eu não vou citar, né, e às vezes federal, acaba se miscuindo mais em política partidária do que nas grandes questões que fizeram com que a OAB sempre fosse um baluarte na defesa da cidadania. E essa é uma das grandes questões, como a questão da ficha limpa é uma grande questão. A OAB se caracterizou historicamente no Brasil por isso. Vejam que é a única categoria que tem na Constituição expressamente legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental para qualquer matéria. A chamada pertinência temática universal, para qualquer matéria. As outras associações de classe de âmbito nacional, inclusive a Associação dos Magistrados do Brasil, só podem propor se tiver alguma ligação com os interesses da associação. A OAB se caracterizou pela defesa da sociedade. Então, a OAB tem que levantar essa bandeira de defesa da sociedade no que a sociedade ou a OAB entende que a sociedade merece, não se miscuir em atividade político-partidária, que não é a ideia da Ordem dos Advogados do Brasil. Então eu quero terminar parabenizando aqui o presidente Durso, na pessoa do Paulo Moraes, que organizou esse evento, por trazer à discussão realmente o que a OAB pode contribuir. A OAB pode e deve contribuir com a melhoria do sistema carcerário brasileiro. Porque a partir do momento que nós consigamos retirar um número grande de presos do sistema carcerário com essas novas tecnologias, aí nós podemos exigir que aqueles que realmente precisem ficar tenham um tratamento mais digno. Independentemente do que praticaram, a pena já está lá, eles estão privados da sua liberdade. Mas aí a possibilidade de um tratamento mais digno. Obrigado e até uma próxima oportunidade.